Passavam exatamente 40 minutos das 13 horas do dia 3 de maio, quando o governo liderado por José Sócrates assinou o primeiro memorando de entendimento com a Troika. Primeiro porque o acordo acabou por conhecer uma segunda versão assinada 14 dias depois pelo Ministro de Estado e das Finanças, o Governador do Banco de Portugal e pela Comissão Europeia. Um acordo que recebeu, na altura, cartas de conforto do PSD e do CDS, que se comprometeram a aplicar as medidas caso formassem governo, o que, como sabemos, acabou por se concretizar. Passados pouco mais de 4 meses sobre a assinatura do acordo e 3 meses desde que o governo de Pedro Passos Coelho tomou posse e numa altura em que o país, regressado de férias, enfrenta mais um ano de trabalho, está na hora de fazer o primeiro balanço à implementação das medidas da Troika, mas também perspectivar o que nos espera. São convidados deste Grandes Negócios Luís Mira Amaral, ex-ministro da Indústria e também presidente do BIC, Nuno Valério, professor universitário, José Ferreira Machado, professor universitário, e também António Rebelo de Sousa, professor universitário. Agradeço aos 4 a vossa presença nestes grandes negócios desta semana. Engenheiro Luís Mira Amaral, que avaliação faz destes primeiros 3 meses? Bom, faço uma avaliação positiva no sentido em que o Governo houve declarações políticas de grande compromisso com o acordo da Troika. O Primeiro-Ministro chegou a dizer mesmo que ia ultrapassar e exceder o acordo da Troika. O que eu acho que, em termos de prudência, é necessário, porque a gente sabe que quando tenta atingir o objetivo é sempre difícil atingir o 100%, portanto, se quisermos cumprir o 100%, devemos estar um bocadinho acima. Depois, também o Governo mostrou em algumas coisas um grande empenhamento de cumprir os acordos da Troika. Estou-me a lembrar da questão das Golden Share, estou-me a lembrar daquela data limite, os 31 de julho, para resolver o caso do BPN, estou-me a lembrar dos processos de privatizações que começaram a estar em curso e, portanto, aí eu acho que é positivo. Não está escrito assim preto no branco no acordo da Troika, mas se for ver no pilar de finanças públicas, isso é evidente. Toda aquela parte de corte da despesa pública, extinção de organismos socialmente inúteis, empresas municipais, empresas públicas, empresas regionais, direções gerais, institutos, que aliás o PSD andou a falar na oposição que era preciso cortar, e o Dr. Cataloga chamava até o tal Estado paralelo gordo e ineficiente. Esse é o meu único sinal de preocupação, porque isso tarda a anunciar-se que isso vai ser executado e, portanto, houve alguns aumentos de impostos que não são agradáveis para nós. Falo com total vontade de dizer que não me choca nada que tivessem posto um imposto de 9%, dado que aquilo que ganho considero privilegiado na sociedade portuguesa, não porque tenha privilégio de renda de situação, mas porque realmente não sou eu vítima mais afetada pela crise, mas choca-me que haja aumentos de impostos para pessoas com rendimentos que atingem 60 mil euros por ano e que já comecem a ter cargas de impostos extremamente elevadas. Se puserem um IRS 49%, mais os descontos para a ação social, que já dá um rendimento disponível inferior a 50% ao bruto que ganha, para tipos que ganham 250 mil euros para cima, que era o meu caso, não buscava nada a ser abrangido. Agora, fatias abaixo desta população portuguesa, quadros portugueses que vivem do seu trabalho, que estão quase a ser classificados com este nível de impostos como ricos, isso é que já me preocupa um pouco. Ainda por cima, quando, ao mesmo tempo, são tiradas deduções para a saúde e para a educação, e, portanto, eles estão num nível de carga fiscal próprio do welfare state europeu, mas depois não têm a proteção em termos de saúde e educação, desse welfare state. Portanto, estes 13 meses do governo acho positivos. Temos que dar o benefício da dúvida a este governo, não é por ser do PSD, porque eu sou presidente, porque acho que este governo não pode falhar, não podemos falhar, mas há este sinal de preocupação que tenho, é o único ponto duvidoso. O resto acho positivo, acho que temos um primeiro-ministro sério e bem intencionado. Temos uma equipa jovem que para mim não me choca. Lembro quando entrei para o governo, tinha 39 anos, e a maior parte destes até são mais velhos do que eu quando entrei para o governo, portanto não são tão jovens quanto isso. Agora, tenho essa nota de preocupação na questão da despesa pública, que tarda em ser anunciada medidas concretas de cortes de organismos socialmente inúteis. Nuno Valério, esta é de facto uma questão que tem levantado algumas vozes, nomeadamente dentro do PSD. Tem havido aumento excessivo de impostos e tardam em aparecer medidas concretas de corte da despesa. Acha que está na hora do Governo anunciar esses cortes? É claro que
quando é preciso dar um passo muito significativo na redução do saldo das contas públicas e é preciso fazê-lo num prazo muito curto, é sempre muito mais seguro fazê-lo através do lado da receita, portanto, aumentando os impostos e, sobretudo, aqueles impostos cujo produto é seguro, do que fazê-lo através de extinção de organismos que demora sempre algum tempo a ter efeito. Por outro lado, todos sabemos que dizer na oposição que há que cortar despesa, há que extinguir organismos, é muito fácil e muito simpático. Quando se chega ao governo, tomar essas medidas é mais complicado, porque mesmo que o organismo seja claramente inútil, há sempre os seus funcionários que vão ser afetados. E podem ser poucos, muitos, pode-se, enfim, jogar isso politicamente, mas é sempre desagradável. E se o organismo tem uma relação com a população, presta um serviço mais ou menos útil, mais ou menos percebido pelas pessoas, pior ainda, porque há evidentemente uma reação da opinião pública contra isso. Portanto, não tenho dúvidas de que este ano houve algum resultado da redução, particularmente dos salários dos funcionários públicos. Para o ano prevê-se um corte que é um bocadinho de rasoura nas dotações do Orçamento de Estado. É claro que esse processo de extinção de alguns organismos, mais tarde ou mais cedo, vai ter que ser para ele. E é evidente que haverá alguma vantagem em que seja o mais cedo possível, porque nestas coisas há também o chamado efeito da chegada ao poder, daqueles primeiros meses em que as coisas são sempre um bocadinho mais fáceis de fazer do que depois, quando o tempo passa e os interesses se instalam e as próximas eleições se aproximam e todas essas coisas. Quando olhamos para este movimento até interno de contestação dentro do PSD e algumas vozes que se têm levantado, começa a faltar tempo ao Governo para avançar com essas medidas. O Governo pode iniciar um processo de perda de força política para avançar com essas medidas? Ainda é cedo. Agora, porque, vamos lá ver, a questão central este ano é que se cumpram os objetivos quanto ao saldo negativo das contas públicas. Se esses objetivos não forem cumpridos, sobretudo se o cumprimento for percebido pelos investidores como significativo, isso será um desastre. Caso contrário, vamos lá ver, eu acredito que o acordo que foi feito com os organismos internacionais é um acordo utilíssimo para o país, porque, de outra maneira, poderíamos ter um alíviozinho de curtíssimo prazo, no imediato, mas os sacrifícios necessários, mesmo a curto prazo e, sobretudo, a médio e longo prazo, seriam muito maiores do que aqueles que estamos a ter. Portanto, olhar para o acordo com a chamada Troika como algo que nos impôs sacrifícios é um bocadinho distorcer as coisas. Ele livra-nos de coisas muito piores. Agora, eu tenho dúvidas de que o acordo, tal como, enfim, já o disse várias vezes, tal como foi concebido e está a ser implementado, permita, nos prazos de que se fala, 2013, 2014, chegar a uma situação de regresso normal aos mercados. Porque isso implica, dá-me a impressão, duas condições para que, enfim, a notação do Estado português suba de novo para valores que permitam voltar ao mercado normalmente. É preciso que as contas públicas se equilibrem, não é que cheguem aos 3%, aos 10%, não, é que se equilibrem e que a economia retome crescimento significativo. Ora, qualquer destas coisas é difícil, as duas juntas, muito mais difícil é. E neste prazo tão curto, enfim, seria muito bom que acontecesse, mas não creio que vá acontecer. Agora,
isso não significa que possamos dizer, bom, então não há nada a fazer. Não, há que ir o mais longe possível e, muito bem, garantiu-se, espero que se tenha garantido, que os objetivos quanto ao saldo negativo das contas públicas são cumpridos este ano, e depois é preciso continuar e, obviamente, uma das coisas que se vai ter que fazer, e, repito, quanto mais cedo melhor, é realmente esse reajustar dos organismos públicos e, sobretudo, de certos organismos públicos. É pena, num certo sentido, pelos sacrifícios adicionais, mas não vejo que haja muito... António Rebelo de Sousa, estas, obviamente, parece que toda a gente concorda, eram medidas essenciais no início da governação, aumentar os impostos. A questão está em determinar exatamente se já foi ultrapassado ou não um nível limite para aumentar a carga fiscal, ao mesmo tempo que os contribuintes olham para essa falta de medidas do lado do corte da despesa.